O editor de Internacional, Fabrício Naitsky, conta mais pra gente agora. O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta semana um projeto de lei que permite a expulsão de imigrantes ilegais para Ruanda, no continente africano. Alvo de discussão dentro e fora do país, o texto levou o governo do primeiro-ministro Rishi Sunak a uma verdadeira maratona política. Mas o que exatamente diz a nova legislação? A partir de agora, os juízes locais são obrigados a considerar a Ruanda como um país seguro para os imigrantes expulsos. Eles também passam a ter autoridade para ignorar a legislação do direito humanitário internacional e até mesmo do Tribunal Superior de Justiça britânico. Isso significa que qualquer imigrante estrangeiro que entre ilegalmente no Reino Unido em busca de asilo pode ser enviado para Ruanda. O pedido de asilo passaria a ser processado no país africano ao invés do europeu. Se o imigrante conseguir obter o status de refugiado, ele poderá receber um visto para permanecer em definitivo em Ruanda. Caso contrário, ele deverá buscar asilo em um outro país. Independentemente da resposta, ele não poderá, de maneira alguma, solicitar um retorno ao Reino Unido. A discussão legal começou ainda em 2022, quando o projeto foi lançado no governo do então premier Boris Johnson. Na época, a corte considerou a matéria ilegal e a tramitação foi suspensa. A partir daí, o texto ficou em um grande ping-pong entre as duas câmaras legislativas e só veio a ser resolvido agora. Horas após a conclusão no parlamento, 5 migrantes, incluindo uma criança, morreram em um acidente no Canal da Mancha, tentando chegar ao Reino Unido. A embarcação superlotada havia saído da França com cerca de 110 pessoas. O caso escancara a grave crise migratória vivida pelo Reino Unido. O país viu a imigração em massa disparar nos últimos anos. Em 2020, 8.466 pessoas chegaram através de barcos. Em 2021, foram 28.526. Em 2022, os números bateram recorde e chegaram a 45.755. Já em 2023, houve redução para 29.437. Até o momento, em 2024, mais de 6.000 pessoas já atravessaram o Canal da Mancha, a grande maioria de vietnamitas e afegãos. E é aí que a Ruanda entra na história. Esse pequeno país de 13 milhões de habitantes na região central da África pode receber pelo menos 52.000 pessoas, segundo as estimativas iniciais. O plano deve custar pelo menos 370 milhões de libras aos cofres do Reino Unido, o equivalente a quase 2,4 bilhões de reais. A princípio, a Suprema Corte Britânica havia suspendido a medida em 2022, por conta do histórico considerado ruim de defesa de direitos em Ruanda, principalmente sob o governo do polêmico presidente Paul Kagame. Na ocasião, o primeiro voo que deveria sair da Inglaterra foi cancelado com o avião já na pista do aeroporto. A justiça argumentou que os migrantes poderiam acabar sendo enviados de volta aos seus países de origem, correndo risco de vida. Isso vai contra a Convenção Europeia de Direitos Humanos, da qual o Reino Unido é signatário, e que proíbe tortura e tratamento considerado desumano. A aprovação da lei na última terça-feira gerou uma reação imediata de organizações internacionais, incluindo a ONU. Já um dos executivos da Anistia Internacional do Reino Unido, Sacha Deshmukh, revelou temer pela segurança jurídica internacional. Tenho uma preocupação de que governos autoritários por todo o mundo vão ver o que aconteceu no Reino Unido e ver um precedente que vai muito além da política de asilo ou da situação para refugiados. Eles vão ver o governo britânico legislando e restringindo o direito da corte de usar evidências. E eu acho que isso será uma ajuda para outras práticas autoritárias ao redor do mundo. Isso vai ajudar pessoas em todo o mundo que vão poder dizer: se o Reino Unido pode legislar, afirmando que os tribunais podem ignorar as evidências, por que podemos ser criticados por fazer algo parecido?
Filho de imigrantes de origem indiana, o premier Rishi Sunak afirmou que os voos com migrantes para Ruanda vão decolar independente de qualquer coisa. A expectativa do governo é de que as primeiras deportações comecem até julho deste ano. Quero ouvir agora o Felipe Monteiro. Felipe, o próprio Brasil recebeu, muitos e muitos imigrantes aí na sua população, na sua formação, mas como que você avalia essa nova onda praticamente imigratória mesmo, conflitos na Síria, conflitos que nós tivemos, a própria Venezuela, o Brasil recebeu aqui em São Paulo também bolivianos, peruanos, haitianos, vindos da África. Nos Estados Unidos, toda aquela situação que envolve a fronteira no México com o país. Enfim, a gente vive de fato aí uma nova onda imigratória com as suas consequências e agora uma ação direta do governo do Reino Unido. Perfeito, Marcelo. Você vê, por exemplo, que o nosso mundo, infelizmente, está doente. Guerras estouram em vários países no Oriente Médio, em vários países na África. É bom lembrar que nós estamos com mais de 30 guerras civis no mundo todo, não é? Então, as pessoas, nesse contexto de guerras internas, buscam algum tipo de proteção das suas famílias, buscar algum abrigo seguro em algum outro país do mundo. Então faz parte do mundo civilizatório, receber essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma crise financeira sem precedentes no mundo, não é? Pela primeira vez, nós estamos tendo uma política de juros alto, uma política de desequilíbrio das contas públicas no mundo todo. Então, isso faz com que, em diversos países da Europa, em diversos países da América Latina, nos Estados Unidos, grupos de extrema-direita ganham as eleições. E aí, a bandeira, normalmente, de grupos de extrema-direita é sempre buscar a tal proteção nacional, o tal nacionalismo, não é? E isso, por consequência, visa, de certa forma, restringir entradas de estrangeiros, impedir, por meio de obstáculos institucional, com que as pessoas de outros países da África, de outros países da Ásia, vão para esses países da Europa, em busca de proteção, em busca de dar o resguardo à sua família. Então, o que nós estamos vendo no caso da Inglaterra, que por meio de algo sem precedente na história, junto com o governo de Ruanda, busca pegar todo tipo de imigrantes e levar para Ruanda. E em Ruanda, a pessoa pode pedir asilo político ou pode pedir a migração para a Inglaterra e só depois, com a autorização do governo inglês, isso poderia ser concedido, a Inglaterra poderia receber essas pessoas. No meu modo de ver, é uma contramão do que eu espero de um mundo civilizado, A gente como civilização, a gente como sociedade global, como seres humanos, nós temos que ter preocupação com o próximo, nós temos que ter preocupação com o outro. Então, quando o Brasil recebe pessoas vindas da Venezuela, recebe pessoas vindas de outros países da América Latina, isso, no meu modo de ver, faz parte da gente como sociedade brasileira de dar amparo a essas pessoas, não como nacionais, não como brasileiros, mas como seres humanos. E quando a gente vê o que está acontecendo na Inglaterra, infelizmente, o que vai acontecer é que países da Europa vai ver o modelo inglês e vai querer fazer com que esse modelo inglês seja reproduzido nos seus países. Então, infelizmente, esse modelo de imigração da Inglaterra, de levar os imigrantes para a Ruanda, deve ser reproduzido na Europa toda, até considerando que a Europa toda está tendo também uma consolidação da extrema-direita e desses políticos que falam com o teu público de modo a querer defender o nacionalismo sem olhar para o outro. Então, espero que a Suprema Corte da Inglaterra responda a essa medida de forma dura, a não deixar prosperar essa medida do governo da Inglaterra, como fez no passado já. Olha, é um tema bem polêmico mesmo, viu? É uma situação grave. Quando a globalização cresceu,
os produtos se transformaram em internacionais. Então, raramente um produto como um carro, uma televisão, é feito num país e ele é 100% do país. Sempre tem uma peça de um país e de outro e tal. Então, a globalização cresceu e tomou conta das relações internacionais. E aí se pensava que o próximo passo seria internacionalizar, ou seja, globalizar o ser humano. Inocência. Houve uma reversão e a tendência é reversão, inclusive na globalização. Descobriram os países que, em caso de emergência, como pandemia ou guerra, quanto mais internacionalizado está o produto, ele terá dificuldade, ou seja, as economias tendem a se fechar e principalmente o ser humano. Uma movimentação de uma massa tão grande assim, o Brasil recebeu venezuelanos em massa por Boa Vista, fez a Operação Boas-Vindas, né? Mas é impossível fazer uma triagem, ou seja, é um tipo de, vamos dizer, de transferência sem controle. Ninguém sabe exatamente como são essas pessoas que chegaram e que estão na Inglaterra. Quem são? Muitos estão fugindo porque cometeram crimes nos países de origem. Outros não, estão fugindo de violência e fugindo de uma condição desumana. Para se ter uma ideia do problemão que o mundo está enfrentando, são mais de 100 milhões de seres humanos que são deslocados ou que estão na condição de não ter como voltar para o país de origem e não ser morto. Então, é preciso olhar com cuidado. Veja bem que há momentos em que os países se preocupam, formam grupos para estudar o problema e depois se esquece que este é um problema antigo. Mas a tendência é essa. A tendência é controle na imigração, controle principalmente na chegada de estrangeiros em regiões de guerra. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os venezuelanos foram muito bem aceitos, estão integrados na economia, foram distribuídos através da Operação Boas-Vindas, distribuídos pelo país. Boa Vista não aguentava mais. Para se ter uma ideia, Boa Vista chegou a um ponto que 80% dos partos realizados lá eram de venezuelanos. Quer dizer, uma cidade como Boa Vista não tem como aceitar, não tem como suportar uma chegada de tão grande número de pessoas. Então, foi muito inteligente a operação que distribuiu pelo país. É lamentável, né? É lamentável, mas esta é a tendência de fechamento de fronteira, principalmente por falta de condições de controlar o fluxo e saber quem são essas pessoas que chegam na Inglaterra, no Brasil e no mundo inteiro. São mais de 100 milhões de pessoas nesta condição.